Ramon entra na casa e descobre que Armando acabou de morrer. Ele lamenta pelo seu melhor amigo ter perdido a vida. Oriana diz para Arthur que nada do que ela falar vai fazer ele se sentir melhor nem justificar o que Fernando fez, mas avisa que seu filho contou que está apaixonado por Teresa. Arthur fica super irritado e diz para Oriana que Fernando estava se esfregando com sua esposa nas suas costas. Ele diz que só de pensar nos dois juntos seu sangue ferve. Oriana diz para Arthur que sabe que Teresa não ama seu filho, mas que sabe que ela não vai sossegar até se casar com ele. Ela pede que Arthur não dê o divórcio a Teresa até que ela consiga abrir os olhos de seu filho. Teresa acende algumas velas perto do corpo de seu pai e o coloca em seus braços. Ela diz que espera que essa luz que o ilumina agora o acompanhe em todo o caminho. Chorando, Teresa reconhece que não foi a melhor das filhas, mas admite que ele foi o melhor pai para ela. Ela lamenta que não vai ter ninguém para aplaudir nem lhe dar a mão quando precisar. Teresa pede que seu pai a perdoe. Regina entra na casa e fica muito mal ao encontrar Armando caído morto no chão. Aurora liga para Mariano e diz que Teresa está muito abalado com a morte do pai dela. Ela avisa que vai com ela para dar a notícia a Regina. Regina se aproxima do corpo de Armando e questiona o que vai fazer sem o amor da vida dela. Ela lamenta que isso esteja acontecendo e lembra que eles iriam comemorar o seu aniversário de casamento. Teresa pede que sua mãe fique calma. Regina exige que a filha diga por que Armando passou mal. Teresa diz à mãe que terão que seguir em frente e conta que Aurora disse que seu pai teve um ataque fulminante. Joana entra na casa e vê a cena. Ela questiona Regina o que houve. Regina chora inconsolável e abraça Joana com muita dor. Oriana visita Luísa na casa de Aurora, pede que ela se anime e pede que ela não se entregue. Luísa diz que ser abandonada pelo filho dela parece suficiente para se entregar. Oriana diz a Luísa que não vai sentir pena dela, nem minimizar o que seu filho fez, mas não vai permitir que ela continue mal. Ela lembra a vida difícil que teve e conta que por isso pode apoiar a ela e Arthur quando os pais deles morreram. Aurora pede que Regina tome o seu remédio e tenta acalmar. Joana tenta fazer Teresa deixar o corpo de Armando, mas ela o abraça e avisa que quer ficar com seu pai até a funerária chegar. Regina questiona a Teresa o que realmente aconteceu com o pai dela. Arthur bebe sem parar e lamenta o dia que conheceu Teresa. Mariano procura Arthur para contar que Armando morreu, mas não consegue porque o encontra muito bêbado. Oriana usa seu exemplo para fazer Luísa reagir. Ela lembra que sofreu muito com o pai do Fernando, mas superou todas as barreiras. Oriana pede que Luísa se arrume e pede que enfrente seu filho e Teresa. Aurora liga para Mariano e pede que ele vá à casa de Joana porque Regina está muito mal. Teresa pede que Aurora explique para sua mãe o que aconteceu e continua dizendo que seu pai desmaiou de uma hora para outra. Aurora diz para Teresa que Regina não vai entender agora, mas promete falar com ela depois. Mariano chega à vila e Aurora conta que se sente mal porque não pode fazer nada por Armando. Regina chora sobre o corpo e diz que não entende por que ele morreu se a doente sempre foi ela. Oriana diz a Luísa que ela não deve ficar deprimida e conta que aprendeu na vida que de amor ninguém morre, porém se ela ficar sem comer pode sim morrer. Oriana diz que ela deve pensar no que vai fazer para que Teresa não se dê bem nessa. Teresa diz a Joana que não sabe o que vai fazer sem o seu pai e admite que ele sempre fez de tudo para apoiar. Chorando, ela diz que é uma péssima filha pois não conseguiu o ajudar para que ele não trabalhasse mais. Fernando lembra dos acontecimentos recentes onde ele está com Teresa, termina com Luiz e da briga com Arthur. O funeral de Armando está acontecendo. Todos estão reunidos na casa de Regina para dar o último adeus a Armando. Mariano dá os pêsames a Teresa e depois vai apoiar Regina que está muito triste pela morte do marido. Fernando liga para Teresa e a questiona por que não apareceu no encontro que tinha marcado com ele. Chorando, Teresa diz para Fernando que não pode ir porque seu pai morreu e está velando ele agora.
Fernando fica chocado e pergunta como Armando morreu, mas Teresa diz que isso não importa e só lamenta que seu pai não esteja mais com ela. Arthur encontra Lúcia na sua porta e de tão bêbado a beija pensando que é Teresa. Lúcia percebe que Arthur está caindo de bêbado e tenta o levar para o chuveiro. Heitor chega ao velório de Armando e não gosta nada de encontrar Aurora abraçada a Mariano. Ele pede que Mariano tire as mãos de sua filha. Aurora avisa o pai que voltou com Mariano porque tinha terminado com ele por causa de um mal-entendido. Heitor questiona Aurora se ela quer continuar sofrendo a vida inteira e a lembra que Mariano sempre foi apaixonado por Teresa. Mariano diz para Heitor que ele está enganado, porque ele ama Aurora e para provar pode se casar com ela imediatamente se ele quiser. Arthur chama por Teresa, mas Lúcia o coloca no chuveiro e avisa que não é Teresa. Ele chama Lúcia e a puxa para o chuveiro. Os dois ficam ali debaixo do chuveiro. Teresa diz para a madrinha que está se sentindo muito sozinha e pede que ela ligue para Arthur para contar sobre a morte do seu pai. Depois, Teresa percebe que Fernando está chegando no velório e pede que a madrinha não ligue mais para Arthur. Heitor diz para Mariano que não quer que ele se case com Aurora porque a lembrança de Teresa está viva nele, por isso está no velório do pai dela. Aurora avisa o pai que foi ela que pediu que Mariano fosse ao velório e os dois discutem. Joana chama Heitor e Mariano avisa Aurora que falou sério quando a pediu em casamento. Aurora avisa Mariano que quer ir devagar para os dois se conhecerem melhor. Aurora comenta com Mariano que é um cúmulo Fernando aparecer no velório. Fernando pergunta para Teresa se seu pai morreu porque ele os viu se beijando. Teresa diz que não e afirma que seu pai já estava doente. Ela pede que ele não volte a dizer isso. Lúcia consegue fazer Arthur voltar da bebedeira e pede que ele pare de beber. Aida diz a Oriana que seria bom que Mariano contasse sua história com Teresa para Fernando, quem sabe assim ele não acordava. Oriana gosta da ideia e pensa que Mariano poderia falar com Fernando. Arthur fica sabendo da morte de Armando, mas diz a Lúcia que não sabe se deve aparecer no velório. Ele diz que às vezes tem ódio mas às vezes acha que vai morrer de amor por Teresa. Lúcia aconselha Arthur a ir devagar e diz que ele não pode se afundar por uma mulher igual Teresa. Regina agradece Fernando pela presença no velório e sem saber da relação que existe com Teresa deseja toda a felicidade para ele e Luísa. Teresa avisa a mãe que Fernando não vai mais se casar com Luísa e que depois vai falar com ela sobre o assunto. Lúcia diz para Arthur que se ele ama Teresa deve pensar se pode a perdoar e deixar tudo para trás para depois lutar por ela com todas as suas forças. Teresa avisa Fernando que os dois precisam disfarçar o amor entre eles na frente de sua mãe, porque ela ainda não está divorciada de Arthur e pode a fazer muito mal. Fernando recebe uma mensagem de sua mãe onde ela pede que os dois se encontrem. Teresa aconselha Fernando a ir se encontrar com sua mãe mas pede que não a deixe ela ficar entre os dois. Mariano tenta falar com Fernando sobre Teresa, mas ele avisa que não precisa de sua opinião e vai embora. Aurora questiona Teresa sobre Fernando e a aconselha a não fazer nada para que depois ela possa se arrepender. Ela lembra que Arthur a ama e que Luísa também é sua amiga por isso deve pensar também em sua mãe. Teresa diz para Aurora que pensa muito em sua mãe, tanto que quer a levar para longe da vila para ela não ficar lembrando toda hora do seu pai. Aurora diz para Teresa que é impossível Regina esquecer o pai dela e que ela não pode atirar assim de um lugar onde estão todos que ela ama. Ela aconselha Teresa a conversar com Regina e pensar muito bem o que está fazendo com Fernando porque isso não é justo. Arthur comenta com Lúcia que era muito feliz com Teresa e Fernando iria se casar com Luísa. Ele se questiona quando tudo isso mudou. Lúcia diz para Arthur que a vida é assim, quando menos se espera ela vem e te dá uma rasteira. Arthur agradece Lúcia por seu apoio e suas palavras e a chama de anjo. Nico aparece na casa de Genoveva e conta que viu os cartazes pela cidade onde Hernan oferece muito dinheiro pelo filho de Esperança. Ele diz que veio ver se eles oferecem mais dinheiro que o marido de Esperança pelo seu silêncio.
Nico mostra a corrente de Rodrigo e avisa que vai mandar para Hernan para provar que sabe onde está o filho de Esperança. Arthur aparece no velório de Armando e Teresa vai logo beijando. Aurora pede que Esperança converse com Teresa e a convença a não deixar Arthur por dinheiro. Esperança não entende nada. Teresa leva Arthur para o canto, o beija de novo e pede que a abrace. Oriana aconselha Fernando a conversar com Luiz e novamente o recrimina por estar fazendo isso com Arthur e sua irmã. Fernando diz à mãe que tomou uma decisão e que não pensa em mudá-la. Ele pede que ela entenda e aceite Teresa. Mariano avisa Magda que terá que ir embora do velório, mas pede que ela cuide de Regina. Oriana tenta fazer Fernando enxergar que Teresa quer apenas o seu dinheiro, mas ele não acredita. Oriana ameaça acabar com os negócios que tem com o filho apesar do amor que sente por ele. Joana promete a Aurora que vai falar com Heitor para ver se ele aceita a relação dela com Mariano. Fernando diz à mãe que não é mais criança e tem certeza que a mulher que ele ama é Teresa. Oriana avisa Fernando que se ele insistir nessa loucura vai desfazer a sociedade com ele e todos os negócios que tem juntos. Ela diz que pode fazer ele perder tudo e que prefere deixar tudo para um cachorro do que para a interesseira da Teresa. Johnny pergunta para Regina se Armando vai ser enterrado ou cremado. Teresa chega nesse momento e avisa que quer que o pai seja cremado. Regina discorda e avisa que a vontade de Armando era que fosse enterrado. As duas discutem o assunto. Arthur diz para Teresa que seu pai sempre estará no coração dela, mas é melhor que seja feita sua última vontade. Mariano marca com Aurora em um restaurante muito romântico a pede em casamento.